Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição de número 5. Estamos aqui representando a nossa escola dominical, da nossa sede setorial, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Itaquaquecetuba. Nós somos do Ministério no Ipiranga, ministério esse presidido pelo pastor Alcides Fávaro. E nós estamos sob a supervisão do nosso pastor setorial, o pastor André Felipe. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5 da revista de adultos, publicado pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. As lições que nós estamos estudando nesse nosso segundo trimestre de 2020 são lições escritas e comentadas pelo pastor Douglas Baptista. Então vamos entrar no nosso estudo a partir desse momento. Então a nossa lição, ela tem por título: Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Antes de apresentar a lição, eu sempre oriento, caso seja possível, que o irmão tenha a sua revista em mãos, ou a revista impressa, ou a revista em PDF. Eu quero te orientar também, caso seja possível, que você faça suas anotações e em um local que você possa posteriormente rever essas anotações. E ao final dessa aula, eu gostaria de te pedir para você deixar o seu comentário ou fazer a pergunta que você julgar necessária relativa a esta lição. Ok? Essa aula, ela terá uma duração de 40 a 50 minutos e, se possível, acompanhe até o final da aula e assim eu ficarei agradecido. Caso não seja possível acompanhar a leitura, não se preocupe, porque eu vou fazer a leitura na minha revista e também farei a leitura das referências bíblicas. Então, a lição de número 5, ela tem por título, repetindo, que é Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O nosso textuário é o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E o nosso textuário se encontra no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 4 e no versículo 5. A verdade prática diz o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Então, lemos aqui o título da nossa lição, o nosso textuário e a nossa verdade prática. E agora eu vou fazer a nossa leitura bíblica, que é o texto bíblico que é a base para todo o decorrer desta lição. A nossa leitura bíblica, ela se encontra no livro de Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. A partir dessa aula, nós estaremos estudando agora o capítulo 2. Até a lição de número 4, até a lição de número 4, nós estávamos estudando o capítulo 1. Agora, na lição de número 5, estaremos estudando a partir do capítulo 2. Então, a nossa leitura bíblica do livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, diz o seguinte, eu vou ler aqui na minha revista: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Eu vou fazer agora a leitura da introdução dessa lição de número 5 e adentraremos ao comentário propriamente dito. A introdução diz o seguinte: a presente seção da epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nesta epístola, ou nessa seção, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então, nós vimos aqui, já na nossa introdução, que nessa parte que nós estaremos estudando, no capítulo 2, nós nos depararemos com a graça, nós depararemos com o favor imerecido de Deus aos salvos. Com qual finalidade? Com a finalidade de que os salvos desfrutassem de uma nova vida em Cristo. O nosso primeiro tópico da lição tem por título a antiga natureza morta em ofensas e pecados. O segundo tópico nós vamos estudar sobre vivificados pela graça e o último tópico fala que a salvação não vem pelas obras. Eu vou ler então aqui o primeiro tópico e entraremos já nos itens ou subtópicos dessa primeira parte. Aqui diz o seguinte, na nossa revista: no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados e éramos por natureza filhos da ira. No nosso primeiro item tem como título, primeiro, a nossa condição anterior. Então, nós vamos ver no primeiro item como era a nossa condição anterior. A nossa condição anterior. Ou seja, qual era a condição, qual era a situação da pessoa antes dessa pessoa se entregar a Jesus Cristo. Isso para qualquer pessoa. Antes de se entregar a Jesus Cristo, como era a condição, a situação dela diante de Deus. Nesse primeiro tópico, nós encontramos que nossa situação era: nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos espiritualmente em ofensas, mortos em ofensas e pecados. Então, essa era a nossa situação antes de recebermos Jesus Cristo como nosso Senhor. Estávamos mortos em ofensas e em pecado. Eu gostaria de esclarecer aqui o significado da palavra ofensa, biblicamente falando. Nós sabemos que o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Então, a palavra ofensa na Bíblia é uma palavra derivada de uma palavra grega, que é a palavra por nome paratoma. Então, no grego, ofensas é paratoma. E o que significa biblicamente ofensa? Biblicamente, ofensa significa pisar em passos falsos, e com uma questão que cabe muita reflexão: pisar passos em falsos, né? Intencionalmente ou deliberadamente. Então, esse é o significado de ofensas, biblicamente falando. Então, a pessoa que estava morta em ofensas antes de receber a Jesus Cristo, é porque a pessoa sabia que ela estava andando,
que ela estava trilhando um caminho em passos que não era seguro e mesmo assim, deliberadamente, a pessoa ela continuava caminhando nessa situação. E diante de Deus, isso se constituía uma ofensa. Agora, Josué, qual que é o significado da palavra pecado? Se a gente pegar também a partir da sua origem no grego, pecado é uma palavra traduzida para nós no português, que no grego significa harmatia. Então, a harmatia no grego é pecado. E o que significa, trazendo para a nossa língua, que é a língua portuguesa? Significa errar. Errar o alvo. E o que nós podemos entender com isso aqui? Que Deus, ele tem um alvo, que Deus tem um objetivo. Deus tem uma direção para todas as pessoas da face da terra, para todos os seres humanos. Mas o que acontece? Essa pessoa, ela comete pecados, ou seja, diante de Deus, ela erra o alvo, ela não cumpre com aquele objetivo o qual Deus espera para a vida da pessoa. Na nossa lição, nós vamos ver que, em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto, em real condição, e essa é a real condição da pessoa sem Deus. Então veja, essa era a condição, a nossa condição anterior por não receber a Jesus Cristo. Então nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Nas nossas ofensas nós caminhávamos, nós trilhávamos, nós dávamos passos em falsos, mesmo entendendo que aquela forma de andarmos não era a forma ideal. Deliberadamente ou pela nossa própria decisão, nós continuávamos num caminho que nós já entendíamos que não era o caminho certo. Então, com isso, nós estávamos pecando diante de Deus. Então, com isso, nós estávamos errando o alvo que Deus tinha estabelecido para a nossa vida. Então, nós estávamos num estado de morte moral e no estado de morte espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Então, quando a pessoa ela está morta espiritualmente, quando ela está vivendo numa vida de pecado, quando ela está com uma vida de ofensa, essa pessoa está separada de Deus. A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 2, eu vou ler Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 59 e versículo 2, e depois eu vou ler Tiago capítulo 1, versículo 15, para mostrar biblicamente que a morte espiritual provocada pelo pecado, ela inevitavelmente separa o homem de Deus. Na Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, a Bíblia diz: as vossas ofensas fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que Deus não nos ouça. Então nós vimos aqui, quando o homem ele está afastado de Deus, ele está em pecado, ele está impedindo, o seu estado está impedindo que Deus ouça e que Deus responda às suas orações. Já no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, diante de Deus, nós estávamos distante, diante de Deus, por causa das nossas ofensas, por causa dos nossos pecados, a nossa condição anterior era vista como a condição de quem estava morto. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. No livro, na carta de 1 Timóteo, que se tornou o livro de Timóteo, um dos livros de Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: a pessoa que se entrega aos prazeres
mesmo viva, está morta. A palavra de Deus diz: as pessoas que se entregam aos prazeres, mesmo vivas, estão mortas. Ou seja, elas estão vivas fisicamente falando, mas elas se entregam a todos os tipos de prazeres que diante de Deus, que espiritualmente essa pessoa está morta. Ok? Então, isso é o que é a nossa condição anterior. Mas vamos ver agora o nosso segundo tópico, ou segundo item, que vai falar sobre as nossas ofensas e o nosso pecado. Eu vou apagar o quadro e vou falar então sobre o nosso segundo item, que fala sobre, mais especificamente, sobre as ofensas e sobre o pecado. Vejamos bem, então o nosso segundo item vai dizer sobre nossas ofensas. Nós registramos a nossa condição anterior, uma condição que estava morto por causa das ofensas e dos pecados diante de Deus. Vamos ver aqui agora mais específico sobre nossas ofensas e pecado. Sobre as nossas ofensas e pecados. Vamos ver então no nosso tópico, no nosso item de número 2, o que isso se refere, o que nós podemos aprender aqui. Quando nós estudamos sobre nossas ofensas e pecados, aqui na nossa revista diz que isso se refere às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Ou seja, as nossas ofensas e nossos pecados está se referindo às nossas atitudes passadas. Eu não sei se essa caneta aqui dá para ver nitidamente no quadro. As nossas atitudes passadas, como eram as nossas atitudes antes da nossa regeneração, antes da regeneração. Nós vamos ver aqui na nossa lição que, metaforicamente, o apóstolo Paulo vai usar o termo andar. Ou seja, a forma como nós vivíamos, ele vai dizer a forma como nós andávamos, vai usar metaforicamente o termo andar. Então, como nós vimos aqui, nossos pecados e nossas ofensas se refere-se às nossas atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então, antes da nossa regeneração, no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 1, ou melhor, capítulo 2 e versículo 2, a Bíblia diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Bem, o que é andar segundo o curso do mundo? Andar segundo o curso do mundo, na nossa lição diz que são os costumes eram praticados conforme o sistema mundano. Ou seja, nós vivíamos, antes de conhecer a Jesus, nós vivíamos ou nós andávamos por um sistema de acordo o pensamento e de acordo os costumes de todas as pessoas que ainda não conheceram a Jesus. Ou, por assim dizer, Paulo estava se referindo como estava a condição dos crentes da cidade de Éfeso antes de conhecer a Jesus. E que, de certa forma, é o que nós também podemos ver na vida das pessoas, em maior ou menor grau, por não conhecer a Jesus. Porque o que nós estamos vendo aqui? Nós vimos que são costumes que eram praticados conforme o sistema mundano na época. Como era o sistema mundano na época? Bem, o que reinava, vamos dizer, de forma destacada entre os éfesos antes de aceitar a Jesus? Então, o apóstolo Paulo, nós vamos ver direito na nossa referência bíblica, ele destaca que antes
deles aceitarem a Jesus, eles tinham uma vida de imoralidade. E outra coisa, além da imoralidade, eles também tinham o costume de furtar. Então, imoralidade, furto e mais outro costume antes de conhecer a Jesus, que era praticar ou que era falar mentira. Ou seja, como é que o ser humano, de forma genérica, eu estou generalizando, não estou dizendo que são todos, ou seja, se o costume vamos dizer assim, do sistema que eu vivo, do meio que eu vivo, é a imoralidade, a pessoa, ela se conforma com a imoralidade. Se ela ouve falar que o fulano rouba, Beltrano rouba, Cicrano rouba, a pessoa acaba entendendo que o roubo, que o furto é uma coisa normal por causa do sistema que a pessoa está vivendo. E a mentira também não seria diferente. Só que não é esse formato que Deus espera das pessoas que conheceram a Jesus. As pessoas que vivem em ofensas e pecados, a palavra de Deus chama esse modo de vida do velho homem. Então, como é o modo de vida do velho homem? Como é o modo de vida da pessoa que ainda não foi liberta do pecado e que tem uma nova vida em Cristo? Nós vamos ver isso no livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 22 ao versículo 32. Então a Bíblia nos relata o seguinte: como era a natureza do velho homem. Primeiro, o homem antes de se regenerar, antes de se encontrar com Jesus, ele vivia uma vida de mentira. A Bíblia diz que ele dava lugar ao diabo. Na velha natureza, antes de encontrar a Jesus, a Bíblia diz que ele furtava. A Bíblia diz que ele falava a palavra torpes. Eu não estou dizendo que isso é uma prática diária, uma prática constante, né? Porque, de certa forma, se a pessoa furta de uma forma que ela seja identificada como alguém que está furtando algo, pela lei essa pessoa pode ser incriminada. Mas eram práticas que, mesmo não sendo algo contumaz, acontecia na vida da pessoa, de mentir, de dar lugar ao diabo, de furtar e de falar palavras torpes. E isso não é algo aceitável para a pessoa que está servindo a Jesus Cristo, que tem Jesus Cristo como Senhor, que tem Jesus Cristo como o seu mestre. Não é aceitável ao cristão falar mentiras. Não é aceitável ao cristão dar lugar para o diabo, que é permitir ser tentado pelo diabo ou permitir dar lugar à tentação, porque o diabo pode até sempre tentar, mas dar lugar, obedecer a sugestão ou ceder à tentação, isso não é permitido ao cristão, isso não é permitido ao Filho de Deus, isso não é permitido à pessoa que tem Jesus Cristo na sua vida. O furto, muito menos. E palavras torpes? Tem muita gente que fala palavrões, fala palavras de baixo calão. Isso não é uma forma digna do andar do cristão. Não é uma forma digna do andar do crente. Não existe justificativa ou não existe uma desculpa para o crente, para o cristão falar palavrão. Não existe para ele falar uma desculpa, uma justificativa para ele falar palavras torpes, palavras de baixo calão. Não, essa conversa que acontece que na Espanha isso não é palavrão, acontece que no Rio de Janeiro isso não é palavrão, em tal lugar isso não é palavrão. Para o cristão não interessa. O que é palavrão aqui, se nós falarmos, é palavrão em qualquer lugar. Então ao crente não é permitido, não é bem visto diante de Deus a pessoa andar falando palavras torpes. Ou seja, isso faz parte da velha natureza, isso faz parte do velho homem. E nós que aceitamos a Jesus Cristo, nós que recebemos ao Senhor Jesus, temos que estar longe
dos costumes, desta prática, do sistema mundano. Ok, irmãos? O versículo 31 do capítulo 4 de Efésios diz assim: longe de vós toda a amargura, longe de vós a cólera, a ira, a gritaria e a blasfêmia, e bem assim toda a malícia. No versículo 32 diz: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, a forma de andar, a forma de se comportar do cristão tem que ser diferente daquela pessoa que ainda não conheceu a Cristo. Quem não conheceu a Cristo não sofreu o processo da regeneração, não sofreu ainda a experiência de ter uma nova vida em Cristo, ainda podemos entender, ainda podemos tolerar, mas para aquele que se diz filho de Deus, para aquele que se diz cristão, para aquele que se diz que está marchando para os céus, não são aceitáveis algumas práticas. Não são aceitáveis práticas da velha natureza, não são aceitáveis práticas do velho homem, não são aceitáveis práticas de quem ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo. Voltando para a nossa leitura, a leitura diz: os salvos não devem tomar, veja bem que parte importante, os salvos não devem tomar a forma do mundo, não devem viver no mesmo formato do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Ou seja, se hoje a moda é falar palavrão, então o crente pode falar palavrão. Se hoje a moda, entre aspas, é roubar, o cristão pode roubar. Se hoje a moda é a infidelidade conjugal, se a moda hoje é a prostituição, se a moda é o adultério, se a moda é a fornicação, o crente não tem que se ajustar à forma do mundo. O crente não tem que se ajustar ao formato do mundo. A palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Esse conformar é não fazer parte da mesma forma, é não se padronizar, não entrar no formato do mundo, não entrar no formato da sociedade que não conhece ao Senhor Jesus Cristo, ou que não vive, às vezes já até conheceu, mas não vive em obediência à palavra do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: e não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se você se diz um servo de Deus, você se diz uma serva de Deus, você diz um cristão, você diz que é uma pessoa salva, que tem uma vida de santificação, uma vida separada do pecado, você não deve, eu não devo, nós não devemos viver no mesmo formato que o mundo vive. Sendo assim, nós não poderemos experimentar a boa vontade de Deus na nossa vida. Nós não poderemos aproveitar qual é agradável e qual a perfeita vontade de Deus na nossa vida. Porque, afinal de contas, não estamos vivendo num formato segundo a vontade de Deus. Mas se estivermos vivendo num formato segundo a forma do mundo, então realmente não tem como experimentar os benefícios e também não temos como experimentar as bênçãos que Deus já predeterminou para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo. Continuando, o versículo, no capítulo 2, no versículo 2, a Bíblia diz ainda que andasse segundo o príncipe da potestade do ar. Então, das nossas ofensas e nossos pecados, ainda vem revelando como é que nós andávamos. Quando se fala em príncipe do ar, a potestade do ar é uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos, isso indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos.
Então, o que nós estamos vendo? Que os agentes malignos, eles têm a capacidade de influenciar os homens, as pessoas que são desobedientes e que são incrédulas. Uma vez que não obedecem a Deus, uma vez que não acreditam na ação de Deus na sua vida por intermédio do Espírito Santo, então existem elementos, ou melhor, existem agentes malignos que podem influenciar a vida dessa pessoa que não obedece a Deus. A Bíblia Sagrada diz no segundo livro de Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, o seguinte: diz que o Deus desse século, referindo-se a Satanás, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não lhes resplandeça. Ou seja, a pessoa, ela por não obedecer a Deus, a pessoa por ela ter um coração endurecido quanto às verdades espirituais que são faladas, que são ensinadas, a partir da Bíblia Sagrada, que nós temos como a inerrante palavra de Deus, a pessoa por ser fechada, ter seu coração endurecido quanto a isso, então ela está permitindo que o Deus desse século, ela está permitindo, queira a pessoa entender, aceitar ou não, ela está permitindo que o diabo, que Satanás, que o Deus desse século, bloqueie, que o Deus desse século segue o seu entendimento. E uma vez com o entendimento bloqueado, com esse entendimento cegado, como diz a expressão bíblica, a verdade do Evangelho não lhe se torna claro para essa pessoa, ok? Então, esse é uma influência dos agentes malignos sobre a vida das pessoas que não acreditam, não dão ouvidos, não obedecem a Deus. Contudo, é necessário temer, ou melhor, contudo, não é necessário temer. Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Ou seja, mas não precisa a pessoa ter medo, porque existem os agentes malignos que influenciam. A pessoa, ela pode se entregar a Cristo e passar a ser agora orientada pelo Espírito Santo de Deus e não mais ser influenciada por agentes malignos. A Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 21, o seguinte: diz que Deus exaltou acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no século vindouro. Aqui a Bíblia está dizendo que Deus exaltou Jesus Cristo, ou exaltou a Jesus Cristo, ou colocou Jesus Cristo acima de todo o principado. Ou seja, mesmo que Satanás seja o príncipe da potestade do ar, o que nós estamos... Ele foi elevado a uma posição acima de todo e qualquer tipo de principado, ok? Vamos agora para a nossa última parte desse primeiro tópico. Nós vamos ver que nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Veja, isso, o que significa andar fazendo a vontade da carne e dos pensamentos? Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Então vejamos, a nossa natureza, por ter sido afetada lá no Éden, como eu já disse em outras lições, me referindo ao ensino da palavra de Deus, a natureza humana, por ter sido afetada lá no Éden, no princípio da criação, a partir do momento que o homem, que o ser humano, ele deu ouvido à sugestão do diabo e aceitou e colocou em prática a sugestão do diabo, então o que acontece? A natureza humana foi corrompida. Então, quando a gente diz que andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, isso está se referindo à inclinação da natureza humana para fazer o mal. E nós vimos isso de forma bem clara um pouco antes do dilúvio. Antes do dilúvio, Deus falando sobre isso
e motivo pela qual ele decidiu, inclusive, acabar com a geração corrompida que existia ali nos dias que nós chamamos de dias de Noé. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Ou seja, nós estamos vendo que a maldade, nós estamos vendo que os pensamentos, um coração corrompido era algo que já existia, porque já fazia parte da natureza humana, e Deus se indignou logo no começo, do tempo de Noé, porque isso estava muito acentuado naqueles dias. A violência, a crueldade, a indiferença estava tão avolumada naqueles dias que Deus acabou com aquela geração por causa do dilúvio, com o dilúvio. Muita gente conhece esse relato da história bíblica, onde Deus preservou apenas a família de Noé, porque era a família de um homem justo. Então, ou seja, o que nós estamos dizendo? Que essa maldade, que essa corrupção já faz parte da própria natureza humana. É por isso que nós aceitamos a Jesus Cristo quando entendemos o Evangelho. Porque nós passamos agora, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo, nós recebemos a natureza divina. Mas e aí? A natureza humana, ela é aniquilada? A natureza humana, ela é exterminada? Não, nós convivemos com a nossa natureza humana, mas nós temos a natureza divina por intermédio do Espírito Santo, que mora nas nossas vidas no momento em que nós recebemos a Jesus Cristo, ok? Então, vamos adiante para a gente finalizar aqui. Diz: como resultado, éramos filhos da ira. Essa era a nossa condição, ok? Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Então, nós vimos desde a primeira aula, e nós acentuamos isso na nossa segunda aula, na nossa terceira aula, que Deus escolheu nos abençoar. Ele escolheu deixar a salvação disponível para todos aqueles que entendessem, que reconhecessem a sua necessidade de ter a vida eterna com Deus. Então, Deus, ele fez a escolha. Deus, ele elegeu por sua vontade toda raça humana. Não sei se eu posso dizer, mas eu quero dizer assim, que Deus elegeu toda a humanidade para a salvação. Deus elegeu toda a humanidade para a salvação. E todos aqueles que entenderam e receberam a Jesus, a Bíblia diz que Deus predestinou para receber as bênçãos. Mas isso tem mais implicações. Não é só eu receber a Jesus e isso já significa que está salvo. Existe uma questão que é um pilar determinante para completar o processo da salvação, que é a fidelidade. Não adianta a pessoa, não basta a pessoa aceitar a Jesus e não viver em fidelidade a Deus. A palavra de Deus diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas na continuidade diz que não andam segundo a carne. Então, tem que existir uma fidelidade diante de Deus, não andando segundo a carne. Nós vamos para o nosso segundo tópico, que fala vivificados pela graça. Vamos lá, vivificado pela graça, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da graça. Ou seja, antes nós estávamos mortos em nossas ofensas e nossos pecados, mas nós estamos vendo aqui que Deus, por um ato de bondade e misericórdia, ato esse que foi enviar o seu Filho para dar a sua vida por nós. Então, nós estávamos mortos, mas a partir do momento que nós recebemos a Jesus Cristo,
nós reconhecemos o amor de Deus por toda a humanidade, nós aceitamos essa eleição, então nós vimos aqui que Deus nos vivificou por meio da graça, ou seja, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, então nós passamos agora da morte para a vida. A Bíblia diz que Deus nos vivificou. Agora nós temos direito à verdadeira vida eterna. O primeiro item diz que nós fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 4, diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então nós fomos alcançados por quê? Porque Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. E ele também tem muito amor para conosco. Então ele enviou seu Filho para nos salvar. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Ou seja, mesmo nós não sendo dignos do amor de Deus, dignos da salvação, nós vemos aqui que Deus, ele usou um ato de misericórdia. Deus teve compaixão de nós e com isso, por causa do seu amor, ele nos alcançou para podermos sermos salvos. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas a Bíblia diz que Deus, ele é abundante em misericórdia. Essa riquíssima misericórdia procede de seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Ou seja, o amor de Deus é tão imenso, existe muito amor em Deus, porque a própria palavra diz que Deus é amor. Por causa dessa dimensão do amor de Deus, que ele motivou a nossa salvação. Nós acostumamos falar que João, capítulo 3, versículo 16, é o textuário da Bíblia. Porque João, capítulo 3, versículo 16, a palavra diz que Deus amou o mundo. Ou seja, Deus amou toda a humanidade. E por ele amar toda a humanidade, a Bíblia diz que ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, então a salvação, ela está condicionada a aceitar o amor de Deus. Deus demonstrou o amor por toda a humanidade, enviando Jesus Cristo, que deu a sua vida em nosso resgate, para nos tirar das garras do diabo, para nos tirar das garras do inimigo e nos trazer a salvação. E isso foi por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. O preço do nosso resgate foi o sangue de Jesus derramado lá na cruz. A palavra de Deus ainda diz, em 1 João capítulo 4, versículo 9, que com esse ato manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos, para que pelo seu Filho nós vivamos. Então, vamos para o nosso segundo tópico, que diz então, vivificados por sua graça. Em Efésios capítulo 2, versículo 5, diz assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 5 diz que Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Então, para falar sobre vivificados por sua graça, a nossa leitura, nós vamos deparar aqui. Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Ou seja, por aceitarmos a Jesus, como eu já disse antes, nós que estávamos mortos em pecados e ofensas, agora fomos vivificados. No livro de João, capítulo 3, versículo 3, diz, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então existe uma necessidade de receber uma nova vida. Existe a necessidade de receber uma nova vida em Cristo. É uma condição
é uma condição que eu posso dizer exclusiva. Sem essa condição, sem cumprir esse requisito, que é o nascer de novo em Cristo, Jesus Cristo disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, enquanto a pessoa ela não se rende às verdades do Evangelho, os olhos espirituais dela continuará sempre fechado e ela passará a enxergar a beleza, a grandeza, as bênçãos espirituais que ela tem para a sua vida, ou melhor, que Deus predestinou para a sua vida, só após ela aceitar a Jesus, só após ela receber o novo nascimento. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da graça, o favor imerecido. Ou seja, qual era o nosso merecimento para sermos vivificados, para receber uma nova vida? Nós estamos vendo que nós não tínhamos merecimento nenhum, nós não tínhamos mérito nenhum. Nós estamos vendo que tudo foi efetivado por meio da graça. Biblicamente, graça são os favores de Deus às nossas vidas que nós não merecemos. O que nós fizemos para poder ter direito à vida eterna? O que nós fizemos para poder ter direito à salvação? Então não existe nada do esforço humano, humanamente falando, que o homem possa fazer para ter direito à salvação. Vamos para o nosso terceiro item desse segundo tópico, para a gente entrar na última parte. A Bíblia diz ainda em Efésios capítulo 2, versículo 6, que Deus nos ressuscitou juntamente com Ele, nos ressuscitou juntamente com Ele, Jesus Cristo. Deus nos ressuscitou juntamente com Jesus Cristo e nos fez sentar em lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. O que nós estamos vendo aqui? Que Deus concede ao homem que aceita Jesus Cristo, porque nós fomos vivificados em Cristo, que nós assentamos em lugares celestiais em Cristo. Então Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. E que benefícios são esses? Biblicamente, a gente entende e vê aqui que o benefício primeiro é a ressurreição, né? Nós até poderemos morrer fisicamente, mas no dia do arrebatamento da igreja, nós seremos ressuscitados, assim como Jesus Cristo ressuscitou, e nós ressurgiremos então com o corpo glorificado. Mas agora sem limitação ao espaço, ao tempo, à matéria, à distância. Então, esse já é um benefício por estarmos com Cristo. O segundo benefício é a vida eterna. Nós sabemos pela história que quando Jesus Cristo ressuscitou, muitas pessoas ou muitos mortos também ressuscitaram. Mas esses mortos posteriormente morreram novamente, ok? Mas nossa ressurreição, por estarmos em Cristo, será uma ressurreição em segundo passo para a vida eterna. Nós estaremos reinando eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que mais? Nós concluímos aqui o terceiro benefício. Primeiro, a ressurreição. Segundo, a vida eterna. E terceiro, o galardão nos céus. A Bíblia nos garante que todos aqueles que entrarem no céu receberão prêmios, receberão recompensa pelo trabalho feito no reino de Deus aqui. Não dá para a gente estender quanto aos aspectos dos galardões, que são as recompensas pelas obras, mas uma coisa é certa, são aquelas obras que nós fazemos com o objetivo de glorificar a Deus. Aquelas obras que nós fazemos com o objetivo de obedecer a Deus. Não as obras que nós fazemos visando o autoengrandecimento. Biblicamente, essas obras são vistas
como obras de palha ou como obras de feno, se for colocado no fogo, essas obras se queimarão, essas obras se deteriorarão. Mas as obras que nós fazemos motivados pelo amor a Deus e pelo seu reino, a Bíblia chama de obras de ouro e obras de prata e ainda obras de pedras preciosas. E de acordo com o tipo da obra, a Bíblia diz que nós seremos galardoados, nós seremos recompensados, ok? Para concluir aqui, diz, a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus. Novamente, o favor divino e merecido. Será que nós conseguimos medir? Será que nós conseguimos quantificar a graça de Deus? Nós conseguimos dimensionar a graça de Deus? Não conseguimos. Nós estamos vendo aqui que ela é imensurável. Não dá para mensurar, não dá para medir, não dá para quantificar o amor e a graça de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 6 e versículo 7, veja bem, nós vamos ver que nós estamos falando que nós fomos exaltados pela sua graça. Então, exaltado porque Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6 e versículo 7, a Bíblia diz: nos ressuscitou juntamente com ele, ou seja, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez sentar em lugares celestiais em Cristo. Versículo 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Ou seja, nós só teremos direito às bênçãos predestinadas por Deus. Nós só teremos direito aos benefícios predestinados por Deus se estivermos em Cristo. Vamos para a nossa última parte? Vamos falar agora que a salvação não vem das obras. Então, o nosso terceiro tópico fala que a salvação não vem das obras. Veja, existem determinados segmentos religiosos que até fazem boas obras. Até fazem obras de caridade, até fazem obras humanitárias, ajudam o próximo e às vezes acreditando que essas obras lhe garantirão o direito de salvação, que essas obras lhe garantirão o direito de entrar nos céus. Mas na Bíblia, a Bíblia não nos dá base para isso, que são as nossas obras que salvam. Devemos fazer boas obras? Sim, devemos. Mas as boas obras não são condições para entrarmos nos céus. As boas obras são deveres daqueles que já são salvos. Então, boas obras não garantem salvação. Mas uma vez salvos, nós temos que praticar boas obras. Aqui nós vemos o seguinte, em Efésios capítulo 2, na Bíblia Sagrada, em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10, a Bíblia nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Ou seja, a graça é de Deus, a própria fé que nós temos, fé nesse sentido aqui, significa fidelidade, Deus dá graça, nós aceitamos a Jesus, mantemos uma vida de fidelidade. Nós estamos vendo que até para vivermos em fidelidade, isso também é uma bênção que Deus nos concede para vivermos em fidelidade a Deus. Então a Bíblia diz, voltando, a salvação não vem pelas obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Versículo 9 diz, não vem das obras. A Bíblia está registrando que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque alguém pode se engrandecer, pode se gloriar de poder fazer boas obras e dizer que será salvo. Mas a Bíblia está dizendo aqui, Efésios capítulo 2, versículo 9, não vem das obras. No versículo 10 diz, porque somos feitura sua, feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para quê? Criado para as boas obras. Aí sim, aceitou a Jesus,
tem que viver, tem que andar, tem que praticar boas obras. O versículo 10 conclui: as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então o cristão, a pessoa que recebeu Jesus, sim, ela tem o dever de viver andando, praticando as boas obras. Bem, nós vamos ver aqui que a graça como meio da salvação. A salvação, deixe-me voltar aqui um pouquinho. Em Efésios capítulo 8, capítulo 2, versículo 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, como eu disse, porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras, já expliquei isso anteriormente. Então, o nosso item 1 diz que graça como meio da salvação. A salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição dos homens à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Então, nós estamos vendo aqui, que a graça é a restituição da comunhão a Deus, é retornar o homem, retornar a ter uma amizade com Deus, ter uma comunicação direta com Deus. Isso só é possível porque para aqueles que recebem a Cristo como Salvador. A Bíblia diz no segundo livro de Coríntios, no capítulo 5, versículo 19, a Bíblia vai nos dizer o seguinte, eu vou ler o versículo 19 e o versículo 20. A Bíblia diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs-nos a sua palavra da reconciliação. Ou seja, em nós carregamos a palavra da reconciliação. Nós entendemos a nossa necessidade de nos reconciliar a Deus, de nos voltar a Deus. A palavra graça, como nós já dissemos anteriormente, a palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra a iniciativa, ou seja, a graça mostra a iniciativa para tornar possível a salvação, deixa eu repetir aqui. A graça mostra que iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Ou seja, a iniciativa, quem tomou a iniciativa de trazer o homem para Deus, de trazer o homem à comunhão com Deus, a religar o homem novamente por Deus, ligação esta, ou comunhão esta perdida lá no Éden, quem tomou a iniciativa foi o próprio Deus. E é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Ou seja, Deus ele dá o livre-arbítrio para o homem ainda. Ou seja, a pessoa tem tanto a liberdade de aceitar a Jesus e aceitar esse chamamento de Deus, essa convocação, que nós entendemos biblicamente como eleição. Então, Deus ativa o livre-arbítrio e Deus também capacita o pecador para responder com fé ao chamado do Evangelho. Quando a pessoa aceita Jesus, entende que ela precisa de Jesus para poder ser salva. Na verdade, foi o próprio Deus que ativou, o próprio Deus que capacitou essa pessoa para responder positivamente a essa convocação. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, ou seja, entre a salvação e a perdição. Mesmo que o homem não queira, ele tem o livre-arbítrio. Não quer receber a Jesus, ele tem o livre-arbítrio. Quando ele está recebendo a Jesus, ele está se declarando que ele quer a salvação. Ele está se declarando que ele quer a vida eterna com Deus. A sua liberdade não foi eliminada, ou seja, a pessoa tem a liberdade de aceitar ou não, e a graça pode ser resistida. Mesmo que Deus dê mesmo que Deus criou situações, tomou a iniciativa
concedeu graça para o homem, para poder ter acesso a ele por intermédio de Jesus, nós estamos vendo que a sua liberdade não foi eliminada, ele tem o livre-arbítrio de querer ou não, e diz mais ainda, a sua graça pode ser resistida. A pessoa pode resistir. Ela pode não querer receber a Deus, ela pode não querer aceitar a Jesus, ela pode não querer entrar nos céus, e está tudo bem, porque a graça, esse favor, pode ser resistido, ele pode ser não aceito. Nós estamos indo para os últimos minutos. Vamos falar da obra como evidência da salvação. Isso indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Nós estamos vendo que a salvação não vem pelas obras. Indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo pelo esforço pessoal, ok? Então não são as nossas obras que garantem ou garantirão a nossa salvação. Outrora nós andávamos fazendo obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras. Agora, salvo, existe uma insistência para que nós façamos as boas obras, porque agora nós somos salvos. Não precisamos de boas obras para nos salvar. Nós precisamos fazer boas obras, demonstrando assim que nós somos salvos. Não como meio, as obras, né? Não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Em Efésios capítulo 2, essa é a minha penúltima referência bíblica, em Efésios capítulo 2, versículo 10 diz, diz que as boas obras Deus preparou para que andássemos nela. Vamos ler a nossa conclusão e encerrar a nossa aula de hoje. A conclusão diz, antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por um ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Jesus Cristo, minha última referência bíblica, Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 5 e versículo 6, Jesus Cristo disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A pessoa que tem Deus, ela não tem que se esconder, ela não tem que se afastar das pessoas, elas têm que estar entre as pessoas, ela tem que estar afastada do pecado, não praticar os mesmos costumes, como nós dissemos no começo, do sistema mundano, a mentira, o roubo, a imoralidade, a prostituição, o adultério, fornicação. Não, pode viver entre as pessoas, deve viver entre as pessoas, porque Jesus Cristo disse, assim resplandeça a sua luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então nós cristãos, nós não temos que nos afastar das pessoas, nós temos que estar com as pessoas e andar no formato de vida, do formato que Deus espera que nós andamos, numa forma diferente dos costumes que venham comprometer a nossa moral e que venha comprometer a nossa vida espiritual, ok? Gente, nós estamos encerrando, chegamos ao final dessa nossa quinta aula, desse nosso segundo trimestre de 2020. Eu quero te parabenizar por completar o estudo dessa lição e para finalizar, mais uma vez, eu quero te pedir para você deixar o seu comentário, eu quero te pedir para você dar um like, eu quero pedir para você compartilhar. Se você estiver assistindo pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações lá no sininho, como eu digo sempre, assim você será avisado ou avisada cada vez que nós postarmos novos conteúdos no nosso canal do YouTube. E tem uma coisa muito importante,
Se você curtir, por isso que eu estou pedindo para você curtir, se você achou essa aula interessante, à medida que você curte, esse vídeo, ele cria, ou melhor, essa aula desse vídeo, ele cria relevância para o YouTube. O que que isso significa? Quanto mais gente curte, com o tempo o YouTube posiciona ele melhor. Ou seja, você está contribuindo com o seu like para que o próprio YouTube distribua esse conteúdo, esse ensino da palavra de Deus para outras pessoas. Agora, se você estiver assistindo pelo Facebook, curta essa aula, deixe o seu comentário também e compartilhe, mande o link dessa aula para os seus amigos, para os seus irmãos, para as pessoas que você quer que sejam alcançadas por esse conteúdo, por esse ensinamento bíblico. Bem, eu te espero na nossa próxima aula. A próxima aula vai falar sobre a condição dos gentios sem Deus. Ou seja, existem dois tipos de povo. Existe a igreja e existe os gentios. Existe um outro povo que é o povo judeu. Mas nós vamos falar do povo gentio, que é a pessoa que não faz parte da igreja, não faz parte do povo de Deus. É considerado biblicamente como um povo gentio. Então nós vamos ver a condição dos gentios ou a condição daquelas pessoas que está sem Deus, ok? Nós encerramos por aqui. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família e até a nossa próxima aula, querendo Deus.